Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sou o professor Gabriel Gadelha e te desejo muito boas-vindas a mais uma videoaula da disciplina de Programação Web. O objetivo desta videoaula é apresentar alguns detalhes da arquitetura de aplicações web. Para alcançarmos esse objetivo, a agenda da videoaula de hoje consiste na apresentação da arquitetura cliente-servidor e suas variações, claro, a apresentação dos padrões MVC e MVP, vou apresentar também as diferenças entre eles e vou falar sobre os sistemas monolíticos e sistemas baseados em microserviços. Como a internet se tornou uma rede cada vez maior de computadores interligados, houve a necessidade de dedicar alguns computadores para prover serviços à rede, enquanto os demais, claro, acessavam esses serviços. Portanto, esses computadores que ofereciam, que proviam serviços, passaram a ser denominados de servidores, enquanto os computadores que acessavam os serviços eram chamados de clientes. Foi aí que surgiu a arquitetura cliente-servidor. Observem que existem vários tipos de servidores. Os mais conhecidos são servidores de arquivo, servidores web, e-mail, servidores de imagem, FTP. Cada um desses servidores executa uma função diferente. Na nossa disciplina de programação web, obviamente estamos interessados em servidores web. O modelo cliente-servidor vai ser então uma estrutura de aplicação distribuída que vai separar as tarefas e cargas de trabalho entre quem vai fornecer recursos e serviços, que são chamados servidores, e aqueles que vão requerer esses serviços, que são os clientes. Geralmente, os clientes e servidores vão se comunicar através de uma rede de computadores em computadores distintos. Entretanto, observe que eventualmente pode existir tanto cliente e servidor residindo no mesmo computador, na mesma máquina. Um servidor ele é basicamente um host que está executando um ou mais serviços ou programas e que compartilham recursos com os clientes. Um cliente, por outro lado, ele não compartilha nenhum recurso, ele apenas solicita o conteúdo ou alguma função do servidor. Os clientes eles vão iniciar a sessão de comunicação. Observe que o servidor ele fica em estado de espera, sempre esperando a requisição, e o cliente ele é o cara que vai ser o requisidor, ele é a parte ativa, ele vai requisitar alguma coisa do servidor e apenas quando o servidor é provocado é que ele gera uma resposta para o cliente. O modelo cliente-servidor ele tem algumas variações. A primeira delas é o Thin Client. Em português, cliente magro ou cliente fino. Nessa variação, existe um computador cliente em uma rede, claro, essa rede é no modelo cliente-servidor. Esse cliente ele tem poucos ou nenhum aplicativo instalado, de modo que ele depende primariamente de um servidor central para processar as atividades. Pensando em um sistema web, podemos aproximar essa variação àquela em que existe um servidor que vai retornar apenas HTML e CSS, pronto para serem renderizados pelo browser do cliente. A máquina cliente não necessita realizar nenhum processamento de lógica de negócios. Todo o processamento é realizado no servidor. Em contrapartida, existe também a variação Thick ou Fat Client, que executa tanto o processamento quanto possível e passa ao servidor somente dados necessários para comunicação e armazenamento. Observe aqui na figura que o cliente FAT ele é responsável tanto pela apresentação dos dados quanto pelo processamento das regras de negócio. Pensando no nosso caso de desenvolvimento web, teremos um servidor web recebendo requisições HTTP dos clientes por meio do browser. Esse servidor pode ter um SGBD ou pode se comunicar com outro computador que fornece o banco de dados. Como vocês devem imaginar, existem vários servidores web disponíveis no mercado. Como exemplo, eu destaco o Apache, o Nginx, não chamem de Nginx, viu? É Nginx. O Flylight, o Internet Information Services, que é da Microsoft. Observa ainda que atualmente o Nginx ele lidera o ranking de utilização. Eu vou fazer uma colinha aqui, peraí. Eu achei uma pesquisa aqui que ele indica que o Nginx ele tem mais de 35% de market share. O Apache ele tem um pouco menos de 30%. E o Internet Information Service ele tem menos de 10%. Pensando no desenvolvimento web, frequentemente teremos aplicações com várias camadas, como vocês podem ver nessa figura. O primeiro ponto de adição, a primeira nova camada, é o servidor de aplicações. Observem que o browser ele se conecta via servidor web, que redireciona a chamada para o servidor de aplicações, ao mesmo tempo em que outros dispositivos da camada de apresentação também podem fazer requisições diretamente para o servidor de aplicação.
Os servidores de aplicação são programas de servidores numa rede distribuída que vão fornecer um ambiente de execução para um programa de aplicação. Mais especificadamente, o servidor de aplicação é o componente onde é executada uma aplicação. Ele vai colaborar com o servidor web para fornecer uma resposta dinâmica e personalizada ao pedido de um cliente. O cliente ele vai fazer uma requisição, eventualmente essa requisição ela precisa ser processada. O processamento ele depende do processamento da execução de algum código em alguma linguagem de programação. E esse código ele vai ser executado aqui no servidor de aplicações. Veja como exemplo o Tomcat e o Glassfish, que são servidores de aplicações que executam código Java. Se você tem uma aplicação em Java, você precisa do servidor de aplicações para executar esse código. O usuário ele precisa que o sistema realize o processamento necessário para fornecer uma página com código que o browser é capaz de renderizar. E como vocês sabem, o browser renderiza HTML, CSS e JavaScript. Por isso, o servidor de aplicações que executa um código Java, ao executar o código Java, ele vai gerar como resposta uma página que é formada por HTML, CSS e JavaScript. Voltando para os padrões arquiteturais, eu destaco dois padrões que são bem semelhantes. O Model View Presenter, carinhosamente chamado de MVP, e o Model View Controller, carinhosamente chamado de MVC. Ambos propõem a divisão da aplicação em três camadas, como vocês podem ver na figura. Uma camada da interface do usuário, denominada View, é nessa camada que nós vamos exibir uma representação dos dados, e essa é a camada de interface com o usuário, é a porta de entrada dos dados também. Temos também uma camada para manipulação das regras de negócio, chamada nos dois padrões de Model. Essa camada vai ser responsável pela leitura, manipulação e validação dos dados. Nessa camada é onde nós vamos tratar as regras de negócio e as restrições da aplicação. Você que já é acostumado a desenvolver, você pode ter certeza que é nessa camada que nós vamos ter aquele conjunto de ifs, else que vão fazer todas as validações e vão garantir que as regras de negócio da aplicação estão sendo cumpridas. A terceira camada é a camada Controller do MVC e no caso do MVP é a camada Presenter. Elas exercem o controle e gerenciam qual elemento do model deverá ser invocado para tratar uma requisição e também indicam, apontam qual tela da view será mostrada para o usuário em seguida. Entre as diferenças desses dois modelos, eu posso citar que no MVC existe uma comunicação entre o model e a view. No MVP, observem que essa comunicação ela não existe. Vejam aqui, ó, o MVP, o Presenter, ele serve como uma camada intermediária separando o model da view no MVP. Já no MVC, o model e a view não são separados, eles podem se comunicar. Eu gosto também de destacar, como diferença entre o MVP e o MVC, é que enquanto o MVC costuma definir um controller para todas as aplicações, o MVP costuma ter um presenter ligado a cada uma das telas da view. Vou deixar aqui um card com outra videoaula que eu fiz sobre arquitetura de aplicações, na qual eu detalho um pouco mais sobre o MVC e o MVP. Ambos os padrões apresentam várias vantagens, como por exemplo, facilitam a manutenção da aplicação. Essa separação de camadas também melhora a performance do seu sistema. Além disso, já que existe essa separação, eu tenho facilidade em transformar e alterar a interface sem que exista uma necessidade de modificar a camada de negócio. Imagina você ter essa camada de negócios isolada, as funcionalidades, se elas precisam se manter as mesmas e o que eu preciso modificar é apenas a view, esse isolamento vai funcionar muito bem. Você modifica a view do jeito que você quiser, desde que as funcionalidades sejam as mesmas, o presenter e o model não devem se modificar significativamente. Além disso, essa arquitetura modular vai permitir aos desenvolvedores e designers trabalharem em paralelo. No momento que os desenvolvedores estão trabalhando aqui no modelo, por exemplo, os designers estão trabalhando aqui nas telas da view, em paralelo, sem problema nenhum. Agora sim, chegamos a um dos ápices dessa aula. Já adianto que essa arquitetura de sistemas monolíticos é a arquitetura mais comum e mais utilizada para o desenvolvimento de aplicações web, por dois motivos. Primeiro, devido à sua simplicidade e também por ser a mais antiga. Se ela é mais antiga, significa que tem muito sistema rodando por aí com essa arquitetura. Vários sistemas legados e ainda assim, por ela ser simples, ainda existem vários sistemas que são construídos atualmente utilizando essa arquitetura.
De forma geral e diferentemente do que muitos pensam, e quando eu digo que muitos pensam, eu estou falando com base em conversas que eu tive com desenvolvedores e com aspirantes a desenvolvedores. Essa arquitetura de aplicação monolítica pode sim suportar diversos tipos de cliente, como clientes desktop ou clientes mobile, pode exportar APIs para comunicação com terceiros, pode integrar com outras aplicações utilizando serviços ou filas de mensagens. Claro, ela pode tratar requisições HTTP, executar regras de negócio, acessar bancos de dados, trocar informações com outros sistemas e ainda pode sim, também muito diferente do que a maioria pensa, escalar verticalmente ou também escalar horizontalmente. Quando escalamos verticalmente, aumentamos o poder da máquina em que a aplicação roda, e quando escalamos horizontalmente, vamos adicionar novas instâncias através de um load balancer. Ah, professor, mas eu achava que sistema monolítico só escalava verticalmente e que para escalar horizontalmente eu precisava de um sistema com microserviços. Ou então, mais forte ainda, ah, professor, eu nem sei o que é escalar. Ah, meu jovem, tenha calma, vamos por partes, vamos começar do final. Escalar nada mais é do que aumentar a capacidade de atendimento da sua aplicação. Imagina que você desenvolveu um sistema para uma escola que tem 200 alunos, por exemplo. Claro que nem todos esses 200 alunos vão utilizar o sistema ao mesmo tempo. Então, para economizar, a parte financeira é importante, você colocou o seu sistema para rodar numa máquina bem simples. Digamos que você colocou esse sistema num computador dual core, nem sei se existe ainda, com 2 GB de RAM e um HD de 250 GB. Acontece que o seu sistema começou a fazer sucesso e você conseguiu fechar contrato com mais 5 escolas. Com base nisso, você aumentou a quantidade de usuários do seu sistema dos 200 alunos iniciais para algo em torno de, sei lá, 5 escolas. Você conseguiu fechar contrato com escolas maiores, vamos dizer que você aumentou sua base para 10 mil alunos. E muitos deles vão usar o sistema simultaneamente. A consequência disso é que no primeiro dia que as outras escolas começaram a usar o seu sistema, ele começou a travar, ele começou a negar requisições, ele ficou praticamente inutilizável. Vocês que são meus alunos devem imaginar um sistema aí parecido, que se comporta de forma semelhante no começo do semestre, né? Mas claro que isso vai acontecer porque a máquina que o sistema está rodando, ela não aguenta essa carga tão grande de utilização. E nesse caso, nós vamos precisar aumentar a escala. Para aumentar a escala, temos 2 opções. A primeira opção é a escala vertical, que nada mais é do que melhorar a máquina em que o sistema está rodando. Você tem uma máquina com 2 GB de memória, você vai aumentar para 16, por exemplo. A segunda opção é a escala horizontal, que consiste em vez de melhorar essa máquina, você vai comprar uma outra máquina, talvez baratinha também, e você vai dividir a carga de acesso da aplicação entre as 2 máquinas. Isso posto, eu afirmo sim, pessoal. Mesmo a aplicação monolítica, ela pode ser escalada tanto verticalmente quanto horizontalmente. Observem que uma aplicação monolítica, ela vai ter o deploy feito em um único arquivo .or. O OR, pessoal, vocês podem pensar nele como um zip aqui de uma aplicação web, tá? Esse .or, quando você coloca ele no servidor de aplicações, o servidor ele vai extrair esse zip e lá dentro tem lá toda a sua aplicação. Observe, meus queridos e minhas queridas, que eu posso fazer o deploy dessa aplicação pegando esse único OR e colocando ele para rodar em um único servidor com uma única instância. Ou no caso dessa figura, eu posso rodar ele em um container web e posso escalar horizontalmente. Ó, veja que eu tenho um Tomcat aqui e outro Tomcat aqui. Em cada um desses Tomcats tem o mesmo .or, tem toda a minha aplicação. E eu coloquei a figura de um load balance que ele vai balancear a carga. Algumas requisições ele joga para um web container, outras requisições ele joga para o outro web container. E aí você fala, ah, professor, mas eu uso MVC, então meu sistema ele não é monolítico não. Ora, meu jovem, minha jovem. Vejam aqui essas 2 figuras, ó. O meu ORzão aqui, o meu monolíticozão aqui, ele tem o V, ele tem o M e ele tem o C. Ele tem o V, ele tem o M e ele tem o C. Vejam que está tudo dentro de um mesmo bloco.
Ah, professor, mas todo mundo agora faz sistemas com microserviços. Eu tenho um amigo que trabalha não sei aonde que só usa microserviços. Então o monolítico ele não serve mais para nada não, né, professor? Você está mostrando só para a gente conhecer, para contar uma história assim do tempo que seu avô programava web, alguma coisa assim, né, professor? Calma, pessoal. Vamos lembrar o seguinte. Se nós observarmos com carinho, nós vamos conseguir identificar vantagens e desvantagens de cada técnica que nós estudamos. E com os sistemas monolíticos não é diferente. O que vocês, enquanto cientistas da computação, precisam aprender e precisam conhecer as várias técnicas é justamente para que vocês conheçam os prós e contras e saibam quando aplicar cada uma dessas técnicas. Para começar, eu preciso falar para vocês que é mais fácil desenvolver um sistema monolítico, principalmente pela uniformidade do stack das tecnologias entre as camadas. É mais simples também testar um sistema monolítico, já que toda aplicação é entregue em um único pacote. Isso vai facilitar muito os testes de integração, por exemplo. É também mais simples e rápido fazer o deploy, já que a gente tem tudo num único pacote. Basta jogar esse pacote no servidor de aplicações e tá tudo lá, funcionando, e os usuários já podem fazer as requisições. Vai ser também mais fácil escalar, basta configurar o load balance do jeito que eu coloquei aqui na figura. É uma única coisa que a gente precisa configurar, já que para colocar outra instância para rodar em outro servidor de aplicações, nada mais é do que jogar o OR lá no outro servidor de aplicações. Os sistemas monolíticos também podem ser desenvolvidos com um time menor de desenvolvedores, e os desenvolvedores eles vão partilhar um conhecimento assim equalizado, mais padrão, visto que o sistema todo ele se trata de um único codebase usando a mesma stack. A stack também, para construir sistemas monolíticos, ela é mais simples e mais fácil de aprender. Dessa forma, o seu desenvolvimento inicial vai ser mais rápido, o que vai aumentar e facilitar o tempo para você colocar o seu sistema no mercado. E ainda, os sistemas monolíticos precisam de uma arquitetura mais simples quando comparado com os sistemas baseados em microserviços. Portanto, meus jovens, se você precisa desenvolver um sistema web, esse sistema web precisa ser disponibilizado rapidamente. Talvez você tenha que lançar um MVP em pouco tempo e sua equipe é reduzida. Provavelmente você vai ter que partir para um monolítico. Mas Gabriel, se desenvolver sistemas monolíticos tem tantas vantagens, por que criaram outras arquiteturas? Ora, pessoal, se tem vantagens, claro que tem desvantagens também. Por exemplo, construir um sistema monolítico vai gerar um sistema com mais alto acoplamento. O alto acoplamento ele vai resultar em efeitos colaterais nas atualizações e manutenções. O sistema tende a se tornar mais complexo, assim, meio gigante depois de um certo tempo. Isso vai aumentar o tempo do desenvolvimento das evoluções do sistema. Por conta disso, novas funcionalidades vão demorar muito mais para serem desenvolvidas. E a refatoração do código, quando for necessário, vai ser cada vez mais complexo. Tudo isso por conta desse mais alto acoplamento. Desde que vocês foram meus alunos em programação orientada a objetos, eu sempre bato na tecla de que não adianta só desenvolver rápido. Um sistema que você desenvolve, vamos lá, em alguns meses, ele vai ficar rodando por anos. E nesses anos que ele ficar rodando, ele vai passar por evoluções. Justamente por isso, manter um sistema é mais custoso do que desenvolver. E por conta disso, nossa preocupação com os custos da evolução do software deve ser constante. E observem ainda que em sistemas monolíticos a aplicação toda vai precisar passar por um deploy para que você adicione qualquer nova funcionalidade. Se você fizer uma alteração simples na interface, para atualizar o sistema tem que fazer um novo deploy daquele OR completo. Um pequeno problema em um serviço não muito importante deste sistema monolítico pode quebrar toda a sua aplicação. Além disso, quando você trabalha com sistemas monolíticos, torna-se mais difícil adotar novas tecnologias. E geralmente, por conta disso, a aplicação toda vai precisar migrar, vai precisar mudar de tecnologia. Isso vai resultar que dificilmente eles vão fazer toda essa mudança e a stack da sua aplicação ela vai ficar defasada muito rápido. Não precisa nem esperar um longo prazo. Vocês sabem que o desenvolvimento web ele é muito dinâmico, as tecnologias elas surgem muito rápido. Toda vez que eu dou essa disciplina, a cada um ano eu preciso reestudar tudo, reimplementar tudo, trazer inovações, porque todos os exemplos que eu fiz um ano atrás, dificilmente eles vão rodar com as novas tecnologias. É extremamente dinâmico. Além disso, observem que no caso desse sistema monolítico, eu não vou conseguir escalar os serviços críticos. E muitas vezes não é necessário escalar toda a aplicação.
seria necessário escalar apenas os serviços que são mais comumente invocados, que são mais necessários. Vocês sabem que na aplicação alguns serviços vão ser mais invocados do que outros, mas no caso de uma aplicação monolítica não tem jeito. Para escalar você precisa copiar toda a aplicação. E isso vai gerar também uma característica que é um tempo mais longo para inicializar a aplicação, e ela vai utilizar também muita memória e muita CPU da máquina servidora. Por conta dessas desvantagens, surgiu a próxima arquitetura que eu vou apresentar, que são os microserviços. Eu posso dizer que os microserviços, eles meio que são a febre do momento. Todo mundo acha, eu tenho que aprender microserviços, tudo que eu for fazer na minha vida é com microserviços, mas vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Observem que essa arquitetura de microserviço, ela pode oferecer quase todas as funcionalidades de uma arquitetura monolítica, e ainda ela oferece muitas outras funcionalidades e maior flexibilidade. Consequentemente, eu posso dizer que geralmente ela é considerada uma escolha superior, mas para aplicações complexas. Com essa arquitetura, as nossas aplicações vão ser desmembradas em componentes menores, como vocês podem ver aqui na figura. Cada um desses componentes ou processos é um microserviço. Aqui eu tenho um microserviço que trabalha com usuários, eu tenho um microserviço para pagamentos e assim por diante. Observem também, pessoal, que os microserviços eles são distribuídos e levemente acoplados, de modo que eles não impactam uns nos outros. Vejam que vocês não vão ver o microserviço de pagamentos se comunicando ou impactando no microserviço de usuário. Por esse motivo, é possível desenvolver vários microserviços ao mesmo tempo. E essas características de uma arquitetura de microserviços traz algumas vantagens, como por exemplo, visto que os componentes têm baixo acoplamento, eles podem ser desenvolvidos, podem ser testados, podem ser implantados e podem ser escalados de forma completamente independente. Isso significa que cada microserviço pode ser desenvolvido por equipes diferentes e inclusive utilizando stacks diferentes. Como é isso, professor? Eu posso ter uma equipe desenvolvendo um microserviço utilizando JavaScript Node e posso ter outra equipe desenvolvendo outro microserviço utilizando Java e Spring Boot? Posso. E isso é incrível, isso eu acho uma característica fantástica e sensacional. Claro que vai ter impactos que eu vou mostrar lá na frente. Os microserviços, pessoal, eles são mais leves e eles têm funcionalidades bem específicas. Um microserviço de autenticação, por exemplo, ele só sabe fazer uma coisa, que é o que o nome dele diz, que é fazer autenticações. Nesse caso, e por conta dessas características, as iterações de desenvolvimento elas são bem mais rápidas. Eu consigo acrescentar novos recursos muito mais rapidamente e consigo também refatorar facilmente os recursos existentes. Porque para refatorar um microserviço desse, por exemplo, eu venho aqui dentro dele, que ele é bem menor, e eu refatoro apenas ele, sem precisar me preocupar com o impacto nos outros microserviços. Pelo menos não diretamente, né? Claro que em algum momento a apresentação precisa ter essa preocupação. Com todas essas vantagens, você pode pensar: ah, professor, agora eu achei a bala de prata. Eu só vou desenvolver usando um microserviço, não quero mais saber de nada. Mas tenha calma mais uma vez. Lembre-se que nem tudo são flores. Em termos gerais, a aplicação que se baseia nessa arquitetura de microserviço, ela é muito mais complexa. Os testes de integração, por exemplo, eles são complexos e custosos, pois existem muito mais partes móveis dentro de uma aplicação. A aplicação toda ela vai ser muito mais complexa de se efetuar um deploy, de se fazer a implantação, porque geralmente vai envolver containers, vai envolver virtualização. Por conta disso você vai precisar de Docker, você vai precisar de múltiplas máquinas virtuais, você vai precisar dos containers, claro, e ainda é muito comum em equipes que trabalham com microserviços, você tem um cara, um desenvolvedor, um cientista da computação que é especializado em infraestrutura. E claro, isso vai encarecer um pouco mais a sua equipe de desenvolvimento. Como eu já falei, escalar vai ser mais fácil. Agora, definir essas regras de como escalar vai ser mais complexo, porque você vai necessitar de algumas funcionalidades mais avançadas, como Service Discovery, roteamento de DNS e por aí vai. Mais uma vez, geralmente vai ser necessário um time maior para desenvolver e para manter o software. Então isso vai encarecer o seu projeto.
As habilidades necessárias também para a equipe, ela vai se tornar mais variada. Isso vai dificultar o compartilhamento do conhecimento, deixando muito mais difícil fazer reposições na equipe. E as trocas dentro de uma equipe de desenvolvimento, elas são muito comuns, e trocar pessoas na equipe já é algo complexo por natureza. Se você trabalha com microserviços, com múltiplas equipes trabalhando com tecnologias diferentes, talvez seja mais difícil ainda conseguir acomodar bem essas trocas. Nas equipes que eu coordeno dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho tido uma dificuldade relativamente grande, que a gente tem passado por grandes modificações na equipe. Por um lado, se você consegue achar um membro que domina aquela stack, que a equipe que está precisando de alguém está trabalhando, vai ser bem mais fácil acomodar o cara, né? Você tem várias equipes, se cada equipe trabalha com stacks diferentes, você encontrar alguém que trabalha com a mesma stack talvez seja mais fácil. Agora você precisa encontrar esse alguém que trabalha com essa stack, que é a stack que a equipe está precisando. E isso muitas vezes não é o que acontece quando nós precisamos fazer substituições. Além disso, a stack de tecnologias ela costuma ser mais complexa justamente porque é mais variado. Isso vai impactar também no fato do desenvolvimento inicial ele ser bem mais lento, e isso vai atrasar o tempo de mercado, né? O famoso time to market. Se você precisa entregar um MVP rápido, por exemplo, se você vai utilizar microserviços, provavelmente você vai demorar bem mais para entregar esse MVP. Diferentemente de uma arquitetura monolítica, onde existe mais padronizações, pessoal, vai ser difícil generalizar quando aplicar os microserviços, porque essa arquitetura de microserviços ela pode variar muito conforme o caso de uso e conforme a aplicação que você está construindo. De toda forma, eu acho importante que vocês observem esse trade-off entre as vantagens e desvantagens na hora de definir qual é a arquitetura da aplicação que vocês vão desenvolver. De toda forma, eu observo que independente da arquitetura que você escolher, seja monolítico ou seja microserviço, o estudo ele não vai parar no momento da escolha da arquitetura, porque para cada arquitetura existe uma série de padrões relacionados que vão resolver outros problemas de desenvolvimento que surgem no momento que você escolhe usar aquela arquitetura. Eu trouxe aqui uma listinha apenas para aguçar a curiosidade de vocês, com alguns padrões que se relacionam com a arquitetura de microserviços, como por exemplo o padrão Decomposed by Business Capability, Decomposed by Subdomain, Database per Service Pattern, API Gateway Pattern, Client Side Discovery, Server Side Discovery, Single Service per Host, Multiple Services per Host e vários outros. Futuramente eu vou detalhar cada um deles aqui no canal, se vocês acharem que é interessante, claro. Porque uma arquitetura por si só, ela não resolve todos os problemas. Claro que à medida que nós vamos avançar no projeto, à medida que nós vamos refinar a nossa arquitetura, nós vamos precisar de outros elementos tecnológicos, como por exemplo, alguns padrões de projeto e alguns desses que eu listei por aqui. Diante de tudo isso que eu falei, eu acredito que as diferenças entre os sistemas monolíticos e os microserviços já ficaram claras. De toda forma, eu sou um cara que acredito muito na importância da revisão e repetição. Por conta disso, eu coloquei essas arquiteturas lado a lado. Vejam que no caso do sistema monolítico, o sistema é esse blocão inteiro aqui. Qualquer alteração vai exigir um novo deploy desse blocão inteiro. O MVC, por exemplo, ele vai fazer parte desse blocão inteiro. Se eu precisar escalar horizontalmente, vejam aqui, eu vou repetir todo o blocão inteiro. Eu vou replicar blocão, replicar blocão, replicar blocão e replicar blocão. No caso dos microserviços, vejam que a interface gráfica ela se torna um bloco à parte. Apesar que atualmente já existe também pesquisa e desenvolvimento com a noção de microinterfaces. Mas como não faz parte do escopo dessa aula, eu vou deixar esse conceito para depois. Vamos pensar nessa interface como um bloco de construção e vamos também visualizar cada microserviço como blocos de construção independente. Inclusive, para escalar horizontalmente, eu posso escolher qual microserviço eu quero escalar separadamente. Vejam que eu vou escolher os microserviços mais críticos e vou escalá-lo mais do que outros. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 instâncias do microserviço representado por essa figura e tenho apenas 3 do microserviço representado por essa figura, por exemplo. Por essas diferenças, pelos pontos positivos e negativos de cada abordagem, conforme nós já discutimos bastante,
Eu diria que você pode utilizar uma arquitetura monolítica em alguns casos. Por exemplo, quando o escopo do aplicativo ele é pequeno e ele é bem definido. Quando você espera que o aplicativo não vai crescer tanto em termos de recursos. Também é viável utilizar o monolítico. Não só viável, talvez seja melhor utilizar monolítico em vez de microserviços quando o tamanho da sua equipe é pequeno. Quando o tempo para disponibilizar no mercado é um fator crucial, é crítico, é importante, você precisa disponibilizar esse produto muito rapidamente. Quando sua empresa, por exemplo, sua startup, ela não pode gastar muito com infraestrutura e monitoramento. Não vai ser viável você utilizar microserviços sem ter uma infraestrutura adequada. Quando você imagina que sua base de usuários não vai crescer muito, aí você pode falar: ah, professor, mas se eu estou desenvolvendo um sistema, eu sempre vou querer que minha base de usuários cresça muito. Epa, 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 muito cuidado com a palavra sempre. Os meus alunos sabem que é uma palavra que eu tenho algumas restrições. Imagina um seguinte caso. Você está desenvolvendo um aplicativo de intranet de uma empresa. Claro que no aplicativo da intranet, o seu sistema ele não vai precisar ter uma base de usuários grandes. Por mais que essa empresa cresça, essa empresa não vai crescer absurdamente para expandir tanto a sua base de funcionários. Então existe uma certa limitação. Nesse caso é um bom caso para se aplicar um sistema monolítico. Por isso é fácil ver que em muitos casos práticos, a arquitetura de sistemas monolíticos ela é suficiente. Lembrando também que eu posso, no futuro, eu posso começar com arquitetura monolítica e futuramente eu posso alterar essa arquitetura, remodelar o meu software, aproveitar algumas funcionalidades e criar microserviços. Então, professor, quando é que eu devo começar o meu desenvolvimento utilizando uma arquitetura de microserviços? A decisão aqui ela é um pouco mais complexa porque ela pode envolver diversas considerações. Vamos tentar pensar mais ou menos nos seguintes pontos. O escopo do seu aplicativo ele é bem grande, ele é bem definido e você está construindo ele na esperança de que ele vai crescer muito em termos de recursos. Por exemplo, um sistema de e-commerce. Ninguém vai fazer um sistema de e-commerce para ele ser usado por meia dúzia de pessoas. Você pensa num sistema que ele seja usado por um país inteiro, pelo menos. Você pegar o sistema da Amazon, inclusive, é pelo mundo todo. Um sistema ou serviço de mídia social, por exemplo. Um sistema ou serviço de streaming de vídeo e assim por diante. São sistemas que você espera que ele escale bastante. Eu posso considerar também essa arquitetura de microserviços quando o tamanho da minha equipe for grande. Nesse caso, vai ser possível alocar membros suficientes para desenvolver cada um dos componentes individuais e de maneira independente. Pensando ainda na minha equipe, eu vou considerar microserviços quando o conjunto médio de habilidades da minha equipe é bom. Quando eu sei que os membros da minha equipe eles estão confiantes sobre os padrões avançados que são necessários para desenvolver com microserviços. Pensando no tempo de mercado, eu só vou considerar microserviços se o tempo que eu tenho para lançar uma primeira versão do produto não for crítico. Claro, eu preciso de tempo para montar essa infraestrutura, para pensar nos serviços e para implementar cada um desses microserviços separadamente. Além disso, como eu já comentei, a infraestrutura para microserviços ela é um pouco mais robusta. Então você só vai utilizar microserviços se você estiver pronto para gastar mais com essa infraestrutura. Tanto infraestrutura, monitoramento, talvez até funcionários especializados na infra também vai ser necessário. É claro que você vai pensar nisso pensando na qualidade do produto. Se você está desenvolvendo utilizando uma certa arquitetura, microserviço, por exemplo, você está preocupado com a qualidade do sistema que você vai desenvolver. Então não adianta você deixar uma infraestrutura capenga e não ter ninguém especializado nisso para fazer com que essa infraestrutura faça os serviços rodarem a contento. E por fim, eu consideraria também utilizar microserviços quando eu imaginar que minha base de usuários for grande. E claro, eu estou esperando que essa base vai crescer ainda mais. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês a escolher bem, fazer uma boa escolha no início do projeto entre cada uma dessas arquiteturas. Quando eu estava preparando essa aula, eu estava me programando também para falar sobre SOA e BFF. E claro, comparar essas estratégias com os microserviços. Só que eu percebi que o vídeo estava ficando muito grande. Por isso eu resolvi parar por aqui
e deixar SOA, BFF, talvez outras arquiteturas para depois, para uma próxima videoaula. Claro que eu só vou fazer essa segunda parte se houver interesse de vocês. Por isso, lembrem de clicar no like, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho. E para finalizar, eu gostaria de lembrá-lo de rever essa videoaula quantas vezes for necessário. Lembre de tirar suas dúvidas comigo por e-mail, no Discord ou até comentando aqui no vídeo. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês que a arquitetura monolítica ainda não morreu. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma aplicação seguindo esse modelo e utilizando o Java Server Faces. No mais, te desejo bons estudos, muita saúde, um grande abraço e até a próxima videoaula.